Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia neste 26º domingo do tempo comum, Dia Nacional da Bíblia, e que celebramos por toda a nossa comunidade e em especial pelos nossos jovens. Estamos celebrando nas seguintes intenções: falecidos Ana Paula Barbosa, Luciano Marinho, Reginaldo Luiz Leal de Moraes, Eugênio da Cruz Ferreira, Fernanda Cristina Freitas Ramires, Sérgio Rogério Santoro Filho, Venceslau Ramona Mariano, Francisco Dantas Almeida, Oscar e Felipe Albuquerque, Raul Roldan, Nilva Lázaro Figueroa, Paulo Cássio Cardoso Bertola, Lourenço Bertola e família, Afonso Celso Beatriz Bueno, um dia, Maria Cristina e Elvira André. Pela saúde, Leonor Alves Ferreira, Ana Lúcia Montons Ferreira, Sidney Alves Ferreira, Vitor Geraldo e Vicky, Karina Corriere Mantovani, Tabata Nóbrega, Guilherme Roque de Souza, Ana Heloísa Lima, e pela ação de graças de aniversário de Jorge Mendes. Na alegria de estarmos reunidos em nossa comunidade, vamos acolher a procissão de entrada com o canto número 1 do livro. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tudo quanto nós fizestes, Senhor, com verdadeira justiça o fizestes, porque pecamos contra vós, e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas dai glória ao vosso nome, e tratai-nos conforme a grandeza da vossa misericórdia. Irmãos e irmãs, nos reunimos para celebrar o dia consagrado ao nosso Deus. Para nossa adesão ao Senhor, é preciso uma confiança plena, depositando nossa esperança apenas nele e não na riqueza e no poder deste mundo. No desejo da vida eterna, o Senhor nos pede menos apego às coisas que passam e uma atenção para com os irmãos que vivem na pobreza, passam fome e são excluídos. É assim que manifestamos o reino de Deus nesse mundo. Que esta Eucaristia nos transforme e que o louvor ao Pai por Jesus, na força do Espírito Santo, brote na sinceridade de nosso coração. Hoje encerramos a nossa caminhada no mês da Bíblia 2025, cujo tema é a Carta aos Romanos com o lema A Esperança Não Decepciona, e comemoramos o Dia Nacional da Bíblia. Rezemos por todos os membros de nossa comunidade e em especial por todos os nossos jovens, para que estejam sempre em sintonia com a Palavra de Deus. Celebremos com alegria. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos os necessitados da misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Senhor, que sonho
plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos com alegria o nosso hino de novo. Da folha da missa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica e tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. Ó Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. A Bíblia de novo. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Permaneçamos em pé para acolhermos a Bíblia, o livro sagrado, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e que sempre se nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos um reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e anima.
Senhor, nossa esperança e nossa salvação, vai nos falar. Acolhamos de coração sua palavra. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Todo-Poderoso: ai dos que vivem Deus despreocupadamente em Sião, e os que se sentam seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som da harpa, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando de gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
ao Timóteo: tu que és homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que a sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderiam passar aqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés e os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste último domingo do mês de setembro, a igreja celebra no Brasil o dia da Bíblia.
Bíblia, essa palavra de Deus, né? E celebra justamente porque é próxima assim a data da festa de São Jerônimo. São Jerônimo foi um grande estudioso da Sagrada Escritura e que ele, na sua atividade, portanto, ele dedicou a maior parte do tempo em traduzir, né, a Bíblia dos originais gregos para o latim, né? Ou seja, para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E hoje, portanto, ela está conosco, em qualquer momento que nós quisermos, temos acesso a ela, né? E não podemos perder, portanto, essa riqueza que nos é colocada justamente através da Bíblia, a palavra de Deus, e sobretudo também que ela é a expressão da história da salvação, a história do povo de Deus, na verdade, né? O povo que foi construindo uma história de salvação, né? Uma história que também não terminou e que deve continuar. Esperemos que a nossa história que estamos construindo seja também uma história de salvação e de vida para todos. Será mesmo? Isso aí. Então, vamos ver o que nos diz os textos de hoje. E nós começamos pelo profeta Amós. O profeta Amós viveu um tempo de tremendas desigualdades sociais. Tremendas desigualdades. E por isso ele levanta a sua voz. Ele levanta a sua voz contra justamente aquelas autoridades do seu tempo, né? Chefes políticos, aristocratas, os poderosos, que viviam, portanto, em seus palácios, distantes do povo, e que padecia grandes sofrimentos. Está uma autoridade que está longe do povo e não se dá conta do sofrimento do povo. E então vem justamente a profecia de Amós, né? Então, eles irão para o desterro, na primeira fila, um bando de gozadores será descido. Portanto, então, essa denúncia é justamente um ponto de referência para este povo, né? Que deve, portanto, rever um pouquinho o seu comportamento, as suas decisões. Os bens, o luxo, a ostentação são sempre perigosos e criam uma falsa imagem da imortalidade. Verdade. Nossa vida espiritual, que conduz o itinerário dos nossos dias, deve ser orientada por uma vida modesta, justa, solidária e amorosa, conforme nos indica a liturgia deste domingo, portanto. Né? Isso. A carta também de Paulo a Timóteo é uma coisa muito importante então, nesse sentido, né? Paulo nos diz assim: foge das coisas perversas, procura a justiça e a piedade. Verdade. Perversa é justamente isso, né? Que não anda conforme a vontade de Deus, mas que vai conforme os caprichos, né? De uma minoria que domina, que se mantém dos demais na condição mesmo quase que desumana ou de escravos. Verdade. E justamente nós temos o Evangelho que Jesus, portanto, disse aos fariseus, né? Nós sabemos quem eram os fariseus, né? Então ele conta essa história desse indivíduo, né? O rico, né? Que fazia muitas festas e ao mesmo tempo, à porta da sua casa, estava um mendigo chamado Lázaro. Eis aí, né? Olha os detalhes desse texto até aqui. O homem rico, portanto, Jesus não coloca o nome desse homem rico, né? Que na verdade não merece, porque ele não é mais um ser humano, pela maneira como ele está tratando os outros. O pobre sim, é Lázaro, é um indivíduo, está sendo aí, né, tratado desta maneira, é verdade? E tudo numa situação mesmo desumana. E depois, portanto, o texto vai descrevendo assim tudo aquilo que aconteceu. E depois, portanto, chegou o momento de
desse mundo, né? E aí não é justamente uma inversão de posição. Uma inversão mesmo. Né? Ou, para matar a fome, Lázaro esperava algumas migalhas que caíssem da mesa do rico. Os dois, embora com diferenças abissais em vida, dividem o mesmo destino, a morte. Os dois vão morrer. Ninguém vai ficar vivo, não. A morte é um acontecimento em que todas as diferenças desaparecem. Não é verdade? Todos nós estamos no mesmo destino, cemitério. Um cachorro chique, de não sei quantos mil reais, um cachorro feito assim de tábua de qualquer maneira, porém o destino é o mesmo. Olha só, nos iguala, nos faz iguais. Quem quis ser diferente vai ter que se igualar com os outros, né? Vamos lá. Quer dizer, então assim, a parábola em si, a história de Jesus, ela não faz um julgamento moral sobre a riqueza e a pobreza. Em si, a riqueza e a pobreza, digamos assim, da pessoa vem, talvez pelo seu trabalho, pelo seu empenho, conseguiu um status social diferente. O que se coloca em questão é justamente a maneira como isso ocupa um lugar na vida da pessoa. Né? Transforma, portanto, às vezes as pessoas transformam a riqueza no poder, no Estado. O próprio poder também, O próprio poder também pode ser um meio para tornar-se diferente dos demais. Quando na verdade deveria ser todo o poder, toda a riqueza, deveria nos aproximar cada vez mais uns dos outros. Então, o que está em jogo é o abismo da separação, a opção pelo egoísmo, pela distância, pelo fechamento. Então, a riqueza em si não é má, depende muito como nós a usamos. Então, assim, o julgamento final é a continuidade das nossas escolhas. Ou seja, aquilo que a diferença que havia em vida entre o rico e o Lázaro, depois permanece o mesmo, verdade? Só que é uma inversão, O primeiro da mesa, verdade? Quem sofria vai ocupar justamente o lugar junto de Abraão, e o outro, portanto, no lugar de tormento e sofrimento, afinal de contas. Então, eu creio, queridos irmãos, aí então, nós entramos assim, o que nos faz pensar mesmo? A palavra, portanto, hoje nos recorda que a morte não deve ser pensada apenas como um depois, e sim como uma real continuidade do hoje. Aquilo que nós somos, vivemos, seremos depois. Não vai haver uma virada de mesa, nada, verdade? E o que é importante, então, assim, diz assim, lá, quando o rico pede a Abraão, manda que venha para cá, diz o Abraão, há um abismo entre vocês. Ninguém pode passar para lá e ninguém pode vir para cá. E é justamente esse abismo que nós temos hoje na sociedade. E agora em vida é o tempo que nós temos para ir acabando com esse abismo, nos aproximando cada vez mais uns dos outros, colocando não a riqueza, nem o poder, nem a condição social, mas o ser humano como o centro, como o destino de toda a nossa vida, de todo o nosso amor, verdade? O que é interessante também é observar isso. O rico estava sempre em banquetes e não era capaz de ver, não foi capaz de ver alguém aos seus pés que mendigava, E coloca assim, uma situação mesmo deplorável. Os cachorros iam lamber as feridas, portanto, uma situação mesmo lamentável.
Então hoje somos chamados a ver um pouquinho essas situações, né? E hoje nós temos assim muitas feridas abertas na sociedade, que a sociedade não quer tratar. Não quer tratar. Esconde. Não é assim que são tratados os moradores de rua? São jogados assim em cantos, aqui não, aqui não, aqui não. E outros problemas também, outras feridas que estão aí, né? Estão feridas abertas. Vamos assim, né? Convivendo com esses problemas, não resolvemos, não tratamos, e a situação vai se complicando cada vez mais. Numa sociedade que se diz cristã, né? E às vezes também o aspecto religioso usado manipuladamente, de maneira manipulada por conveniências, né? Pessoais ou até mesmo de partidos políticos. Queridos irmãos, olha só que situação. Então isso não deixa de ser também um exame de consciência, né? Todos os dias nós encontramos pessoas assim. Ou seja, nos faz perguntar também como foi possível que deixasse chegar a essa situação. Todo mundo se lavou a mão, e continua empurrando, né? Debaixo do tapete, debaixo da mesa, escondendo para cá e para lá. E o problema só vai aumentando, né? A ferida vai se tornando como que um câncer para a sociedade. É um exame de consciência que nós temos que fazer. Pelo menos a parte que nos cabe, procuremos fazer. O que será possível, façamos. Como nós nos comportamos assim, né? Com pessoas que se aproximam de nós e pedem alguma coisa também. É lógico, né? Nós, dessa maneira, estamos dando o peixe e nós ensinamos a pescar. Mas por enquanto não temos outra saída. Precisaria mesmo, então, quem tem a responsabilidade maior e se juntasse à sociedade e dizer, vamos enfrentar isso aí. Vamos olhar isso no aspecto, não deixando de lado o aspecto religioso de uma igreja, tá? Vamos olhar no aspecto humano, né? Vamos olhar no aspecto humano. O que é que nós podemos fazer para resolver ou pelo menos amenizar tanto o sofrimento, né? Porque os Lázaros continuam por aí e os ricos também continuam, né? Fazendo tudo aquilo que lhes cabe, mas indevidamente, que não corresponde à vontade de Deus. Então, que para terminar assim, deixemos que, embora terminando agora o mês de setembro, permitamos que a palavra de Deus sempre seja uma luz no nosso caminho. Repito assim, a palavra de Deus, ela vem nos iluminar, vem indicar os novos caminhos, mas também aquela que nos faz perceber assim, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então assim, a palavra de Deus é como no ambiente que nós estamos, né? Se nós olharmos assim, hoje está tudo limpo, coisa está, mas se você passar o dedo no banco, vai já ter um pouquinho de pó, que é de ontem, sexta-feira para cá. Verdade? Quanto mais luz tiver, mais nós vamos percebendo a sujeira, a imoralidade, né? Os desmandos também da sociedade em relação aos irmãos. É preciso que também nós cresçamos cada vez mais nessa sensibilidade para com a palavra de Deus. E então vai crescer também a nossa sensibilidade para com os nossos irmãos nessas situações tão deprimentes e degrandantes. Que a palavra de Deus sempre seja uma luz no nosso caminhar. Olhemos, portanto, esse contexto também, né? Com os olhos de Jesus. Jesus jamais foi indiferente às situações que ele encontrou. Se ele procurou justamente amenizar, resolver, enfim, ir ao encontro dessas situações, tentando sempre amenizar, ou então, repito, resolver o problema daquela pessoa, daquele povoado,
naquela situação toda. Que o Senhor, portanto, nos dê sempre essa sensibilidade para com os nossos irmãos. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai, iluminados pela palavra que nos foi proclamada, pensamos confiantes. Senhor, escutai a nossa prece. Pai amoroso, vós nos advertis severamente por vossa palavra, que não nos deixemos seduzir pelos bens deste mundo. Concedei à vossa Igreja ser testemunha dos bens que não passam e do amor aos mais pobres. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai amoroso, vós sois fiel e socorreis os necessitados. Iluminai os nossos governantes e legisladores, para que ouçam os apelos dos que vivem na miséria em nosso país. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai amoroso, em nossa cidade há muitos Lázaros abandonados nas ruas. Tornai-nos repletos de vossa misericórdia, para que saibamos ir ao encontro destes nossos irmãos, tornando nossa comunidade um lugar de acolhimento e de serviço para a caridade. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai amoroso, abençoai toda a nossa comunidade, em especial nossos jovens, para que sigam a vossa palavra e vivam os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Unimos o livro de canto na contracapa final, oração da comunidade. Utilizamos o quarto número para a nossa comunidade, para que possamos viver também a nossa vocação e missão. Ó Senhor, ao iniciar a nossa vida apostólica missionária, não quisestes permanecer só, mas convidastes ao grupo de colaboradores para que, vivendo do seu Espírito, se tornassem vossas testemunhas. A comunidade nascente que surgiu a partir da vinda do Espírito Santo era perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Senhor, ajudai-nos a acolher, viver esse lugar com o coração aberto, vossa palavra e os sacramentos, com a comunidade paroquial, conforme as indicações da Igreja. Que o teu Espírito ilumine nossos corações e mentes, para que, participando dos pastorais e movimentos, sejamos cada vez mais fortalecidos e assim crescer na fraternidade, no dinamismo apostólico missionário. Amém. Nosso canto número 14 da Folha da Missa. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Como tuas obras alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença contemplo no céu, olha a terra, também nela estás. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor,
lá atrás, de poder. Tu engrandeces o homem mortal, da natureza ele é rei e senhor. O coroaste de glória e poder, pouco menos que os anjos do céu. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Lá atrás. Oremos para nossa dança, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Propôs este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Deus de misericórdia, que vos agrade esta nossa oração e que ela nos abra a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. De fato, pelo vosso verbo criastes o universo, e tudo governais com equidade. Vós nos destes vosso Filho feito carne como mediador, ele nos dirigiu a vossa palavra e nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que se bendito vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da
ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando o nosso Pai Santo, memoriando a Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa Igreja. Ela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que nos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Pela participação neste mistério, Pai Todo-Poderoso, vivificai-nos no Espírito, tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho e confirmai-nos no vínculo da comunhão com o nosso Papa Leão, nosso Bispo Livre e seus auxiliares, os outros bispos, os presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa Igreja. A oração que segue também nos ajuda a crescer nesta consciência e na solidariedade para com as pessoas. Fazei que todos os fiéis da Igreja, discernindo os sinais dos tempos à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos às necessidades de todas as pessoas, para que, participando de suas dores e angústias, de suas alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação e com eles sigamos no caminho do vosso reino. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs, Ana Paula, Luciano, Reginaldo, Eugênio, Fernanda, José Rogério, Wenceslava, Francisco, Oscar, Felipe, Raul, Nilva, Paula Caixa, Lourenço e família, Maria, Elvira, Maria Cristina, Elvira, André, Afonso, Sérgio, que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa paz e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. O
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Iluminados pela palavra de Deus, que nos chama à conversão, nos renova, precisamos que cresça em cada um de nós essa sensibilidade para com a situação dos nossos irmãos. Quanto mais crescer a sensibilidade, mais humanos e mais fraternos e solidários seremos também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos-nos mutuamente e desejando-nos a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 44 do livrinho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento.
possamos participar de sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, por favor, pelos avisos parroquiais. O último encontro do mês da Bíblia online será segunda-feira, às 19h30. A leitura para o encontro do dia será enviada na segunda de manhã e o link será disponibilizado 1 hora antes do encontro pelo WhatsApp da paróquia. Quinta-feira, dia 2 de outubro, às 20 horas, reunião da equipe de liturgia. No dia 4 de outubro, teremos a reinauguração do nosso bazar, agora com o nome Bazar da Solidariedade. Horário de funcionamento das 10 às 16 horas. Mas para que possamos continuar com o nosso bazar em funcionamento, precisamos de doações de roupas, calçados, roupas de cama, mesa e banho e tudo aquilo que você puder nos ofertar. No sábado, dia 12 de outubro, teremos aqui na paróquia a nossa Noite da Pizza. Os convites no valor de R$ 45 estão à venda após as missas ou na secretaria paroquial. Estamos distribuindo as sacolinhas para as crianças das creches do Jardim Pereira. Temos fé que não faltará nenhuma criança sem receber seus presentes. Para isso, contamos com a solidariedade das pessoas de nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Atendei, Senhor, o que vos suplicam e acompanhai os que colocam sua esperança em vossa misericórdia, para que sigam firme no caminho da santidade e, seguindo o necessário para esta vida, possam tornar-se herdeiros das vossas promessas eternas por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana. A alegria do Senhor seja a vossa força e a paz do Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Consolata, Virgem formosa, dos missionários.